A seguir, você assiste ao Leaders Connection, com Isaelson Oliveira. Oferecimento: Lavanderia 60 Minutos. Tá com roupa acumulada e sem tempo pra lavar? Relaxa, a gente resolve isso pra você. Aqui na Lavanderia 60 Minutos, você economiza água, energia, tempo e dinheiro. E ainda escolhe o cheirinho das suas roupas. Floral, para quem ama um toque suave. Sport, mais fresco e marcante. Ou sem fragrância, ideal para quem prefere o natural. E em aproximadamente 1 hora, suas roupas saem limpas, secas e cheirosíssimas. Lavanderia 60 Minutos, tem sempre uma pertinho de você. Falei, é melhor você não montar uma franquia. O cara fica me olhando assim. Não, mas eu quero. Falei, ó, acho que não é pra você. É todo mundo se ajudando, né? Não é o franqueador versus o franqueado. Olá, eu sou Isaelson Oliveira e este é o Leaders Connection especial direto do stand da Lavanderia 60 Minutos na BF Expo 2026. E hoje eu tenho o prazer de receber a Renata Ruchot, diretora de expansão da Casa Balduco e diretora de expansão da Associação Brasileira de Franchise, uma executiva com mais de 30 anos de experiência em varejo, franquias, desenvolvimento de redes, com passagem por marcas como Casa do Pão de Queijo, Havana e Starbucks, e que lidera há mais de 8 anos a expansão da Casa Balduco no Brasil. E também recebo o Luciano Barbosa, sócio-diretor comercial e de expansão da Biscoité, empreendedor há mais de 40 anos, com trajetória em diferentes setores e atuação na marca que se posicionou como primeira rede de boutiques de biscoitos finos no Brasil, em presentes sofisticados, experiências de afeto, produto de alto valor. Existem marcas que crescem porque têm um bom produto e existem marcas que crescem porque entendem o significado desses produtos na vida das pessoas. Um panetone, um café, um biscoito, uma embalagem, um presente. Quando o consumo carrega memória, ritual e afeto, o franchise deixa de ser apenas um sistema de expansão e passa a ser um sistema de experiência. Hoje recebemos 2 líderes que conhecem a importância de crescer sem vulgarizar a marca, de ganhar escala sem perder o encantamento e de transformar produtos simples em momentos especiais. Renata, seja muito bem-vinda ao Leaders Connection. E Luciano, é um prazer receber você também. E eu gostaria de começar com a Renata. Renata, a sua trajetória ela é muito ligada ao desenvolvimento de redes, né, de varejo e expansão de marcas fortes com presença no consumo brasileiro. Em que momento da sua carreira você entendeu que expandir não era apenas abrir novas lojas, né, mas construir uma rede com consistência, com relacionamento? Como isso se sucedeu na sua carreira? Em que momento houve essa virada de chave que você entendeu que construir redes era muito mais do que abrir lojas, né? Eu acho que desde o começo a expansão tem que ser uma coisa planejada, sustentável e de longo prazo. E tem que ser uma relação de ganha-ganha para o franqueador e para o franqueado. Eu tenho prazer em fazer a expansão quando eu consigo qualificar as marcas. Não é apenas você criar um canal de distribuição e quantificar volumetria de lojas, né? Porque tem que ser uma relação que é boa para o franqueado a médio e longo prazo e também para o franqueador. Então, quanto mais você faz uma expansão que ela é planejada em cima do cluster certo, do imóvel correto, mais você vai ter a longevidade da rede. E dentro da tua experiência, trabalhando aí com várias redes, de que forma a cultura de cada rede impacta decisivamente no resultado final lá na ponta, né? Faz toda a diferença, né? Hoje na Casa Balduco, estou há quase 10 anos na Casa Balduco. Os Balduco, a família Balduco tem o storytelling, né? É verdadeiro. Eles vieram realmente, participam todos os dias do negócio, têm contato direto com a nossa rede de franquia. Isso é fundamental. Essa cultura de preservar o nome, preservar o negócio e multiplicar o negócio para franqueados também, possibilitando que eles possam escalar seus negócios, isso é fundamental. É a cultura do relacionamento, a cultura de confiança, e franchising é, antes de tudo, uma cultura de confiança. Sim.
uma construção, né? Uma construção. E se não for assim, não prospera, Não, ela não nem- se nem sustenta. É, exato. Eu tenho comentado sobre isso, que acho que a beleza do franchise é essa, né? Se você não trabalha de forma correta, dificilmente vai se sustentar aí por mais de 5 anos. Né? A tendência é que é meio que uma implosão do próprio negócio quando ele não segue as regras, né, do jogo. Eu brinco que é quase um castelo de areia. Se você expande com muita velocidade, dificilmente você vai ter a qualidade e o filtro de fazer análise com todos os detalhes com a mesma assertividade do que você faz quando ela é mais planejada, mais cautelosa. Sim. Luciano, você empreende aí há mais de 40 anos, né? Sei que você já passou aí por locadoras de vídeos, vending machines. Me conta um pouco aí da tua trajetória até chegar aí a Biscoitê. Sim, sim. Eu sempre fui empreendedor, né? Desde os 17 anos lá, locadora de vídeo já entrega um pouco a minha idade, né? Mas tive empresa de vending machines, fundei a Associação Brasileira de Vending Machines aqui no Brasil. Tive distribuidora de alimentos e bebidas quando a Sucos Del Valle veio para o Brasil também, a gente montou uma rede de distribuição aqui. Então, conheço bastante dessa parte de empreendedorismo, né? Que eu sempre fui empreendedor. E há uns 7, 8 anos atrás, fiquei sócio do Raul, que é o fundador da Biscoitê. Hoje somos 4 sócios. E justamente para ajudar na expansão, né? Que é um pouco da que a Renata falou, que tem muito de confiança, né? Então, como eu sempre fui empreendedor, quando eu sento com um franqueado novo, existe uma relação muito de confiança ali, porque esse cara vai ser meu sócio, vamos dizer, nos próximos anos. Então, eu não posso falar nenhuma inverdade hoje, aqui na feira, em qualquer momento, que no dia seguinte esse cara vai saber que não é verdade aquilo, no dia seguinte que ele assinou comigo. Então, se é um relacionamento duradouro, tem que ser super transparente, né? Baseado na verdade, né? Ontem mesmo teve uma pessoa aqui que ela sentou e eu falei, é melhor você não montar uma franquia. O cara ficou me olhando assim, não, mas eu quero. Eu falei, acho que não é para você. O cara falou, eu trabalhei a vida inteira, eu queria agora me aposentar e tal, vou montar uma franquia. Eu falei, cara, acho que não é... Alguém te contou uma história diferente, né? Então, acho que você ser transparente, falar a verdade, cria essa base de confiança que a Renata também falou, que é a base do relacionamento franqueador-franqueado, né? E eu acho que eu costumo falar que é uma antivenda, né? Isso. Eu acho que quando nós fazemos a antivenda, automaticamente a pessoa do outro lado, aí que ela tem vontade de ter a franquia. Ela fala, né? puxa, deve ser sério esse negócio, né? Sério. Exatamente. E como foi entrar nesse mercado, que é um mercado muito mais de presentes, né? Do que de alimentação em si. Sim. Como é a dinâmica desse mercado e como Legal. você percebe isso? Bacana. A gente percebeu que, principalmente na Europa, né, existia muito hábito de dar presentes com biscoitos e a gente achou que isso no Brasil podia ter um mercado bacana. E a gente foi desenvolvendo produtos muito bons e as embalagens foram acompanhando isso. E a gente é um presente diferente, né? Biscoitê lá, você fala, quero dar um presente diferente do que tem no mercado, assim, vai lá, você vai encontrar alguma coisa bacana, desde uma lata musical, um panetone que você pode gravar uma voz e de repente dar para um amigo seu. A gente tem uma linha de presentes bem diferentes que a gente oferece no mercado hoje, né? Renata, você atuou em várias empresas, né, com marcas fortes como Casa Pão de Queijo, Havana, né, a Starbucks, né? E todas elas têm um perfil aí de uma forte relação com o consumidor, né? Como essa passagem por essas empresas formaram a tua perspectiva de líder em relação ao cliente, né? A visão do cliente, como eles enxergam essas marcas? Eu acho que o mais importante para o cliente é a conexão que ele faz com a marca, né? Sim. A Balduco tem uma facilidade, porque ela tem o consumidor tem essa ligação emocional, ou ela tem uma ligação de Natal, um momento em família, né? Uma história que é uma história verdadeira. Então, é super importante você fazer, porque hoje não é só a compra do produto, né? É a experiência que a pessoa tem na loja, é a pessoa se sentir à vontade dentro da cafeteria, do ambiente, ela querer voltar. Sim. O café tem tem vários momentos, né? Tem um momento de pausa que você vem sozinho, tem um momento que eu vou tomar um café, eu e o Luciano, eu faço aula na cafeteria, uma aula de inglês, enfim, momento de família, fim de semana. Sim. Então, são essas experiências que são ligadas também ao lado emocional do cliente, que fazem hoje a marca ter relevância para a pessoa, né? Isso hoje mudou completamente, não é mais só a compra de produto, né? E isso é fundamental. Então você tem que criar tudo. O produto presenteável, o projeto de arquitetura, tudo para abraçar o cliente e ele se sentir acolhido na casa, né? Então a gente até brinca,
É Benvenuti a nossa casa. Aham, sim. E são vários elementos que vão formando uma cadeia de valor ali, né? E o cliente vai percebendo essa diferença. E ela tem que casar também com a marca-mãe, né? Sim. Porque são os valores da Balduco enquanto marca-mãe do nosso ecossistema. Para manter uma cultura forte, né? Tem que preservar isso, né? Luciano, você transformou biscoitos em presentes, né? Quando você construiu ou entrou nessa marca como sócio, né? Na verdade, que pontos vocês observaram como, eu diria, mais estratégicos? O produto, a embalagem, o marketing, o brand? O que foi para conseguir fazer essa transformação, né? Dar um up no biscoito? Que elementos, eu sei que todos esses pesam, mas que elementos foram mais cruciais nessa decisão? Eu acho que o varejo, né, é sempre uma soma de pequenos detalhes, né? Quando você vê alguma marca do varejo que está dando certo, né, que a gente conversa bastante, é sempre uma soma de pequenos detalhes, né? Então a gente, desde o desenvolvimento de embalagem, a gente tem designers lá na empresa que fazem coisas lindas, os pequenos detalhes, o açúcar tem a marca da Biscoitê, e os produtos a gente traz receitas da Europa para um biscoito de parmesão com azeite trufado, coisas diferentes. Mas no fundo passa pelo encantamento das pessoas, né? Que é um pouco que a Renata falou. Se você no final não encantar o cliente, ele tem uma memória afetiva lá que comeu um palmier com a avó dele, tomou um chá, ele senta, fala, pô, tô lembrando da minha avó e tal. Coisa que a gente ouve assim no dia a dia. Se você não tiver esse encantamento final, né, não acontece, né? A gente tem um slogan lá que a gente transformar a vida das pessoas através de momentos, biscoitos e presentes feitos com amor. E a gente acredita muito nisso, né? Quando senta alguém lá na nossa loja, a gente está transformando o dia daquela pessoa. Claro. A gente quer que ela entre na biscoiteira e saia mais feliz do que ela entrou. Então a gente se esforça para que isso aconteça, né? Acho que essa conexão é que faz a gente crescer e trazer um time bacana com a gente. Legal. Renata, com a tua experiência como executiva de várias marcas e também agora atuando junto à ABF, como você observa o Brasil como um país continental, né? A dicotomia que é trabalhar a padronização em uma rede, que é essencial, mas também, por outro lado, não engessar tanto ao ponto de não poder, por exemplo, flexibilizar determinadas ações em pontos estratégicos ou as diferenças regionais que nós temos, né? Como ter essa personalização sem descaracterizar a marca, né? Sem perder a padronização? Boa pergunta, né? Boa, boa. Porque, assim, eu acho que poucos países têm uma extensão de território como o Brasil, né? Então, do lado operacional, você já tem alguns desafios, que é você ter a logística para chegar nesses lugares, não só a entrega, mas o prazo de validade de alguns produtos, principalmente os produtos que eu e o Luciano trabalhamos, o tempo que ele leva de deslocamento, quanto que você tem de tempo para vender. Então, tem alguns desafios naturais da extensão do Brasil. E depois você tem as regionalidades. Então, você tem que pensar em algumas adaptações, até do próprio projeto, até do próprio cardápio, ou de preço, porque você tem algumas diferenças de impostos. Então, são uma série de elementos que você tem que pensar e, ao mesmo tempo, na padronização. Nós estamos com entre 230 lojas entreabertas em implantação e estamos espalhados no Brasil inteiro. Ainda não estamos em todos os estados, né? Estamos chegando. Estamos chegando. Mas E parece que vocês estão com alguma ação de internacionalização também da marca, não é? Mas não de Casa Balduco. Não de Casa Balduco. Ok. Tem que ter foco, né? Sim, isso aí. Sim. Paulatinamente, né? E a tua rede, Luciano, quantas lojas? A gente está com 80 lojas hoje. A gente tem um mix entre lojas próprias e franquias. Estamos em 13 estados. E os mesmos desafios que a Renata falou, né? Logística, Nordeste, 12 dias para chegar o produto. Belém, Manaus, 22 dias. A última perna passa por Rio. Então, todos esses desafios que ela falou, preço, impostos. Então, o Brasil é um país único. Assim, eu não consigo imaginar talvez um outro país que tenha tanta diferença, não só cultural, mas de impostos e outras coisas. Então, empreender no Brasil é só para guerreiro. Sim, sim. Eu acho que a melhor prova para o empreendedor é empreender no Brasil e ter sucesso. Isso, é isso. Então, é quase que você internacionalizar a marca. Quase, é uma escola que ninguém tem. É verdade. E todos os anos, quase, nós temos um novo MBA, né? Vem aí reforma tributária, temos que criar um novo MBA agora. Nossa, nem me fala. Olha, com relação, eu observo, né, no mundo do food, no mundo todo,
uma mudança de comportamento desse consumidor e uma preocupação muito também com a saúde, né? Eu gostaria de perguntar para cada um de vocês a mesma pergunta. Nas empresas de vocês, se há algum planejamento, uma preocupação, seja em redução, por exemplo, da quantidade de açúcar ou de gordura, ou até, no caso, por exemplo, eu vejo a Havana, por exemplo, agora já fabricando o doce de leite sem açúcar, né? Zero açúcar. Então, como existe na empresa de vocês essa preocupação? Se existe ou se já existe algum planejamento futuro, né? Pensando nessa nova tendência aí desse mercado? Eu vou tentar dividir essa resposta em duas partes. Primeiro, existe sim. A gente já tem alguns produtos, tem o Panetone Zero, tem algumas bebidas que são bebidas, tem as granitas, tem as sodas, que são bebidas mais leves, mais refrescantes. E é uma tendência crescente. E aí você diminui uma série de coisas. Mas, por outro lado, você tem um momento que todo mundo quer, que é o momento da indulgência. Então, essa é a caloria que eu mereço. Agora, eu preciso parar num cafezinho de Casa Balduco ou na Biscoitê e comer aquele produto que me faz bem, não só do ponto de vista saudável, né? Saudabilidade, mas assim, do ponto de vista emocional. O cafezinho com a fatia que me dá aquele relax, meu momento fora de estresse. Então, você tem as duas partes da balança, né? Você tem a indulgência e a saudabilidade. Perfeito. A gente é parecido, a gente tem alguns produtos sem glúten, sem lactose, né? Zero açúcar, ainda é uma parte pequena do nosso portfólio, então a gente tem esses produtos para atender, mas a gente acha muito isso, né? Essa indulgência, aquele momento que você fala, cara, eu quero comer Eu mereço, né? Eu quero comer um cookie de pistache, de Nutella, eu mereço isso e a gente tenta atender todos os públicos, né? Então a gente está olhando o mercado e sempre tem uma parte que a gente tem sem açúcar para atender esse público. Claro, eu acho que também, às vezes não é nem o exagero de zerar o açúcar, né? Isso, mas não, uma equilibrada, né? É uma equilibrada, né? Eu costumo brincar que nós ensinamos o mundo, nós viciamos o mundo com açúcar, né? Foi o Brasil que deu esse boom aí, né? Sim. Do açúcar no mundo, o uso do açúcar no mundo, mas por outro lado também nós acho que podemos muito bem sermos pioneiros ou até protagonistas, não pioneiros, porque o mundo todo já faz isso, mas protagonistas também nesse cuidado, né? de balancear bem isso. Eu acho que até um bom exemplo do café, tem uma história engraçada, tinha um amigo meu que tinha uma marca de café, e um dia eu fui no escritório dele tomar um café e eu fui botar açúcar e ele falou, não faça isso, você vai acabar com a minha marca de café, né? Eu falei, tá bom. Aí ele falou, como é que eu faço lá? Fica 90 dias sem tomar açúcar, café puro, você não vai gostar nunca, mas depois você vai aprender. Cara, eu fiquei 90 dias, hoje eu não tomo mais, né? Eu tomo café puro, sinto mais o paladar. Acho que é isso, é uma mudança de hábitos, a gente vai se adaptando, né? Com certeza. Mas tem uma coisa interessante, nós temos algumas lojas, são mais de 20 lojas já dentro do cluster de hospitais. Legal. A gente tem acordo com algumas redes, né? A gente está com muitas lojas no Einstein, na Rede Dora, a Mil, São Camilo, enfim. E aí a gente consegue, dentro do portfólio, um cardápio, que é um cardápio da indulgência, mas e tem um outro que é o cardápio pós-exame. Eu acabei de fazer um exame de sangue, eu vou lá, então aí eu tenho fruta, eu tenho produto sem glúten, sem lactose, até kasher, que é para o momento saúde. Mas tem uma coisa muito interessante que a gente consegue reunir, é o momento emocional. Então, eu acabei de fazer um exame de saúde, se eu não tenho nenhuma restrição de alimento, aí agora eu mereço. Quero comemorar isso. Isso, muito legal. Muito legal, é muito legal. Para quebrar aquele ambiente de hospital. Sim, total. Muito bom. No próximo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre estratégia, negócio e expansão. Até já. Se eu te disser que existe um negócio que trabalha por você enquanto você dorme, com quase 1.000 unidades no Brasil, 100% automatizado, sem funcionários, sem inadimplência e com resultado de 50%. Parece mentira, né? Eu estou falando da Lavanderia 60 Minutos, o maior ecossistema desse mercado na América Latina, com quase 3 milhões de clientes. Só 60 Minutos é tricampeã no Reclame Aqui e premiada pela ABF. Você sabia que o brasileiro gasta em média 4 horas por semana lavando roupas? Isso dá mais de uma semana por ano só com essa tarefa. Agora imagine resolver tudo isso sem complicar o seu dia.
Com o Laundry Inbox, você deixa suas roupas no armário inteligente e faz o pedido pelo app. Em até 24 horas, elas voltam limpas, cheirosas e prontas para usar. Com a qualidade da lavanderia 60 minutos. Leve para o seu condomínio, supermercado, universidade ou estacionamento. Um bom produto pode atrair o cliente uma vez, uma boa experiência faz o cliente voltar mais uma vez. O modelo franqueável precisa ir além, ele precisa ensinar outras pessoas a entregar a mesma promessa, com a mesma qualidade, em locais diferentes e com equipes diferentes. Franquear uma marca, principalmente uma marca de afeto, exige um cuidado especial, porque o padrão não pode matar a emoção e a emoção não pode servir de desculpa para a falta de método. Renata, a Casa Bauducco carrega a força de uma marca tradicional, histórica, né? E ao mesmo tempo precisa se manter contemporânea. Sim. Né? Precisa se modernizar, criar novos produtos, né? Novos canais, se comunicar com esses novos clientes, né? Como você consegue conciliar essa estratégia, né, de uma casa centenária e, ao mesmo tempo, uma empresa moderna e atual? Olha, isso é uma pergunta super atual para nós, porque a gente tem 74 anos, nós chegamos a fazer uma pesquisa uns 5 anos atrás. Eu falei centenária, mas está quase, né? Está quase, vai chegar. Está na terceira geração, Tá está caminhando para a quarta. Mas, enfim, nessa pesquisa indicava que realmente tinha uma tradição grande, um forte apelo emocional, mas ela precisava ter uma contemporaneização da marca para que ela não envelhecesse, para que as novas gerações realmente se conectassem mais. Né? Uhum. E a gente foi fazendo um trabalho de rebranding nos últimos 5 anos. Começou com Bauducco, foi para Casa Bauducco, a gente modernizou desde a logomarca, projeto arquitetônico, todas as embalagens de Bauducco e de Casa Bauducco. Então a gente está nesse processo. E aí toda a comunicação também mudou. Muita coisa para os públicos mais jovens, passou a participar da feira de games, fez collab com a CIMED, fez collab com a Fine, uma série de coisas. E aí dentro do ecossistema Bauducco, tudo que a Bauducco mãe faz, a Casa Bauducco entra no ecossistema e a promoção permeia todos os canais de distribuição de Bauducco. Então é legal que começa a contemporaneização em Bauducco, vai para Casa Bauducco. E todas as campanhas hoje estão integradas. E aí a gente tem agora, implantou nas lojas também NPS, que é para você medir o nível de satisfação do consumidor ali na hora, ele já responde na hora. Você tem que estar sempre dinâmico o negócio. Luciano, no Brasil o biscoito, né, os biscoitos em geral, sempre foram vistos como um produto industrializado, comum, né? Como foi transformar esse produto tradicional em algo sofisticado, né? E de que forma vocês conseguem transmitir eu diria, esse conceito, né, para o cliente? Porque é quase aí uma mudança de cultura, de paradigma. Total, né? total. É bem isso que você falou, né? Tinha essa visão muito de biscoito popular, né? E quando a gente começou, até os shoppings tinham um pouco de dúvida, pô, mas você vai vender biscoito? A gente, não, a gente não vai vender biscoito, a gente vai vender presente e tal. E aos poucos a gente foi mostrando e a gente foi formulando biscoitos diferentes, né? Então a gente tem um que chama de parmesão com azeite trufado, que é um biscoito bem diferente. Então quando o cara prova, então a gente faz muita degustação. Então, só os ingredientes aí já mostra que é um pouco diferente. Curiosidade, né? deve ser bom. Aí quando o cliente senta na loja, a gente faz uma degustação. Quando ele toma um café, a gente dá uma degustação para ele provar e ele fala, pô, um biscoito diferente. E aí a gente começa esse relacionamento com o cliente para ele levar um presente para a família, algum momento que ele está passando, mas é um trabalho de alguns anos. Estamos há 14 anos no mercado aí, fazendo o cliente experimentar os nossos produtos e construindo essa marca afetiva, assim, mas com muita degustação. Isso é interessante, que você pega, por exemplo, uma marca como a Casa Bauducco, o próprio nome, né, às vezes o cliente nem conhece o produto, mas ele conhece a marca. Então ele compra o produto porque confia na marca. Afetiva, né? Quando você trabalha com a marca, um produto mais novo, uma marca mais nova, né, e disruptiva, no nosso caso, por exemplo, a 60 Minutos, nós passamos por isso. Há 10 anos, 11 anos atrás, nós tivemos que criar um mercado que não existia, né? Partimos do zero. E aí, transformar essa mentalidade do consumidor, né, e trazer ele para essa nova realidade, né, mudar esse conceito,
eu acho que eu não vejo outra forma a não ser fazendo ele provar, experimentar, algo que ele não conhece, né? Quebrar a barreira ali e ele provar. Então nós temos como estratégia, usamos isso há muitos anos, de dar o primeiro uso, né? Inclusive aqui na feira estamos distribuindo cupons aí para todo mundo. Dar o primeiro uso para que a pessoa conheça, né? Quebre a barreira e diga, puxa, é bom o produto, né? Eu acho que foi um caminho que vocês devem ter. Sim, a gente focou muito nisso. Deve usar muito nisso, né? Bastante. Que aí termina, eu costumo brincar que termina viciando. Se dá primeiro, o cara gosta, agora Sim, agora vamos seguir. Que o biscoito é por aí, ó, o cara comeu e fica na lembrança lá. Né? Lembrança afetiva, a gente faz um chá com os stroopwafel em cima, a pessoa senta e fala, nossa, eu lembro de tomar isso com a minha avó e tal, vem aquela lembrança e aí você conecta, né? Imagino. Mas é muito legal descobrir que a gente tem os mesmos 14 anos, que Casa Balduco começou em 2012. E também tinha o mesmo desafio, né? A primeira loja que a marca Balduco, a marca Casa Balduco começou em 2012. Legal. Sim. E também a primeira loja de shopping, quando a gente sentou para falar o conceito, eles remetiam diretamente a Balduco Indústria, né? Então não conseguiu entender o conceito. O que você vai fazer, exatamente. Foi difícil também convencer, né? Porque é um negócio dentro do outro. Também era uma barreira de entrada importante. A marca mãe é mais conhecida do que a... e aí achavam que eu ia vender as mesmas coisas, né? Então também foi desafiador o começo. Sim. E eu vejo também o caso de vocês, mesmo sendo uma empresa já... O caso da Balduco em si, uma empresa de décadas, né? Mas que continua sempre inovando com novos produtos, né? Eu vi, por exemplo, o panetone salgado. Né? Tem sempre coisas novas ali que vão surgindo, né? E é interessante. A inovação, ela está no DNA de Balduco, né? A Balduco criou categoria de panetone no Brasil, depois inventou o chocotone, tem tantos SKUs dentro de Balduco, né? O próprio Choco Biscuit foi a Balduco que lançou e tal. Então a Casa Balduco tem que trazer essa inovação também, a fatia quentinha. Nossa, no grill lá. No grill. Maravilhosa. A fatia de 3 queijos. Sim. Eu queria ouvir um pouco de vocês, esse mundo em constante mudança que nós estamos vivendo e cada vez mais tecnológico, né? Onde os dados estão aí, né? Fácil acesso e em abundância, como aproveitar esses dados ao máximo, né? Quando se trata de relacionamento com o cliente, né? Como eu posso capturar, não só capturar os dados, mas fazer uso deles da melhor forma possível, porque eu acho que a grande maioria das empresas, principalmente o mundo de franquias, tem uma certa facilidade de capturar esses dados, mas poucas sabem usar isso, né, de forma estratégica, né? Queria ouvir cada um de vocês, até usando aí já o gancho da inteligência artificial, como cada uma das empresas tem conseguido tirar melhor proveito disso, né? Dessas novas tecnologias e dessas informações. Eu acho que as empresas têm que tomar cuidado com o excesso de dados, né? E o que fazer com o dado. A gente conseguiu recentemente, acho que desde o ano passado, reunir os dados dos clientes Balduco com Casa Balduco, porque até então eram campanhas separadas, né? Então agora todas as campanhas de Balduco nos supermercados, elas estão integradas e podem acontecer simultâneas em Casa Balduco. E aí você vai conhecendo o cliente, que muitas vezes é o mesmo cliente, em momentos diferentes de consumo. E aí você pode descobrir o que ele compra, quais as tendências, lançamento de produto, você pode mandar para ele testar, para ele opinar. Então é maravilhoso. Em termos de inteligência artificial, em Casa Balduco eu já utilizei tanto para planejamento de expansão, para as lojas de estrada que a gente está fazendo, como também para o atendimento pós-feira. Então eu tenho um agente de inteligência artificial, que é Marco, né, que tem que ser italiano, naturalmente. Então a pessoa se cadastra aqui no stand, a gente já dispara a mensagem, o seu cadastro foi feito com sucesso, e já recebe uma apresentação da marca, e ao ele receber, ele pode falar com o Marco e já agendar uma reunião aí presencial com um dos nossas pessoas da nossa equipe. Sugiro mudar para Carlo, colocar a foto do Carlo lá. Aí vai dar certa confusão. Vai dar confusão. Olha, e você, Luciano? A gente também avançado lá, a gente tem o nosso lá chama Bia, a nossa inteligência artificial, ela faz atendimento do cliente, já fez algumas vendas até, conseguiu fazer, mas sempre sem perder o contato humano, que já entra na sequência e tal, mas estamos usando bastante. Até um clube de inteligência artificial que a gente bolou, toda quinta-feira a gente reúne lá as pessoas do nosso time que tem mais interesse e a gente vai criando essa cultura, né? Porque a inteligência artificial você tem que
criar essa cultura dentro da sim. empresa, né? Para que todo mundo se Que envolva. todos usem. Não pode ter uma pessoa que está usando e ninguém mais, né? Então todo mundo... E aí cada um que vê alguma coisa nova, traz para esse grupo e a gente vai crescendo junto na empresa. Isso é bacana. Boa ideia, né? Legal, né? Gostei. Um clube lá. Eu acho que é uma coisa que nós, inclusive nós fazemos muito na nossa empresa, é fomentar o uso em todos os níveis, né? Claro, tem aqueles que têm mais predisposição ou que gostam mais, mas o importante é que todos usem. Uma coisa que nós temos visto e tem funcionado muito bem é o software, nós brincamos que é o software de um homem só. Então, é aquele colaborador que ele cria o software para ele, de tudo que ele precisa. Então, ele consegue trabalhar ali e resolver N problemas, né? Então, nós vemos assim, um incentivo muito forte de uso de IA na empresa e temos tido muito retorno com relação a isso. Você vê, por exemplo, heads que desenvolvem para o seu departamento os KPIs ou até sistemas de controle, né, de melhorias de processo de forma automatizada. Então, acho que é muito bom você ter essa cultura dentro da empresa, né, fomentar essa cultura. Porque, claro, você pode sempre contratar uma empresa terceira que faça, mas quando é desenvolvido dentro de casa é outra coisa, né? As pessoas conhecem já todo o processo. Aí você vê que a cultura está realmente mudando ali, né? Exato. E pluga e usa, né? Isso. Senão, quando vem de fora, às vezes é difícil você fazer Sim. a pessoa Isso. utilizar, né? Muito legal. Inclusive falam muito hoje, né, nas empresas IA First, né, que ela já tem na cultura, né, o uso da IA como primeira opção sempre, né? E todo mundo que eu tenho conversado, eu não sei vocês se vocês concordam com isso, se acontece na empresa de vocês, nenhuma das empresas com quem eu conversei até hoje sobre isso houve demissão. Pelo contrário, né, você tem mais produtividade, pessoas que trabalhos repetitivos sendo automatizados, mas não necessariamente pessoas sendo demitidas por esse motivo. Sim, com a gente também não aconteceu nada de demissão por isso. E ainda vai mudar muito, né? Ah, E sim. muito rapidamente. Acho que nos Sim. próximos 2 anos Sim. a evolução, a revolução Vai é ser uma incrível. revolução. E com relação ao relacionamento com os franqueados, vocês utilizam alguma ferramenta que acham interessante ou que facilite essa interação? A gente estimula muito que os franqueados cresçam juntos. Então, a gente busca o que melhor de cada franqueado. Às vezes tem um franqueado que é muito bom em finanças e a gente deixa ele falar como é que ele gera o negócio dele nessa área. Aí tem uma outra franqueada que é muito boa de eventos, aí a gente deixa ela ensinar os outros franqueados a Faz um fazerem isso. benchmarking ali, né? Em vez de ser só a gente como franqueadora achando que a gente sabe tudo, que não é isso, né? Então, cada franqueado tem um skill melhor que o outro e a gente deixa entre eles se ajudarem e evoluírem juntos. Isso acho que a gente tem uma cultura muito bacana de cooperação lá com nossos franqueados, né? É porque franquia é relacionamento, né? Antes de tudo. Eu acho que ferramentas sempre vão ter inúmeras ferramentas novas, sejam de IA, ou seja de qualquer outra coisa, mas voltando na confiança, né? Sim. E no relacionamento, e você trazer para dentro da família o sentimento de que todo mundo se ajudando, né? Não é o franqueador versus o franqueado. Sim. É o franqueador e o franqueado o tempo todo. Sim. Sempre vão ter coisas para serem corrigidas, sempre tem melhoria que dá para ser feita, mas ela tem que ser feita a 4 mãos. Em conjunto. Né? Então tem muita reunião presencial, tem muito treinamento, tem lançamento de produto, a gente tem conselho de franqueado. Então muita coisa que a gente faz nos sazonais de Páscoa, Natal, passa sempre pelo conselho, pela aprovação deles. E esses franqueados são eleitos, são os próprios franqueados que escolhem. Né? Muito bacana. Nossa empresa, nós implantamos há 2 anos atrás um método de se aproximar um pouco mais do franqueado através de concierges, né? Então imagina que o franqueado, quando ele queria resolver alguma coisa, ele tinha ali 100 e tantas, quase 200 funcionários para tratar. Se é jurídico eu trato com você, se é financeiro eu trato... Ele não tinha uma pessoa onde ele pudesse centralizar todas as suas demandas, né? Então nós criamos a figura do concierge, distribuímos isso em carteiras, né? E depois disso o relacionamento com o franqueado foi muito melhor, porque ele não precisa ter 3, 4 pontos de contato para resolver um problema, ele tem apenas um e está resolvido, né? Juntamos a isso um mentor, que é mais um consultor que trabalha na parte voltado muito mais para o desempenho das lojas, né? E um outro que trabalha só com parcerias. Então, cada carteira tem esses 3
Perfeito. Essas 3 pessoas, né? Trabalhando em cada carteira. Isso, eu acho que foi um divisor de águas no nosso relacionamento com o franqueado. Então, eu queria saber de vocês que experiências vocês poderiam compartilhar, né, de boas práticas, né, ou de alguma experiência, às vezes simples até, mas que mudaram a chave ali, que trouxeram um melhor relacionamento com o franqueado. Nossa, tem tantas, né, Lu? Do nosso lado, eu lembrei de uma agora, que uma franqueada, ela, na parte da manhã, que tinha menos movimento no shopping, ela chamou uma consultora que fez um treinamento sobre mesa posta. E aí arrumou os pratos e tal, e deu um curso sobre isso. E aí a franqueada vendeu como se fosse um ingresso para esse curso. E o pessoal estava ali, quem passava via, estava tendo um treinamento, assim. E depois o pessoal terminou comprando alguma coisa, tomando café. Mas foi uma coisa que um franqueado bolou que foi legal. E depois a gente compartilhou com outros franqueados também, né? Uma ideia diferente, assim, né? Para aproveitar momentos de menos fluxo no shopping, né? Sim. Foi uma coisa que foi bacana. Pra gente, acho que tem uma coisa para mim que é muito icônica dentro da Balduco, que é um programa que a gente chama de Guardiões. Guardiões. Guardiões da marca. Porque a gente fala muito do relacionamento do franqueador do franqueado, mas no fim do dia, quem atende o cliente não é o franqueado o tempo todo, é a equipe dele. Então, Isso. a equipe dele tem que se sentir tão bem tratada quanto a gente quer que ela trate o cliente. Perfeito. E a gente criou esse programa dos Guardiões logo depois da pandemia, porque a gente sentiu que estava todo mundo precisando de um abraço, né? Enfim. E o Guardião é o seguinte, cada loja escolhe o Guardião que vai carregar os valores da marca e compartilhar e cascatear isso dentro da equipe. E não é o gerente da loja assim. Legal. Então, a equipe, né? Cada loja escolhe o seu Guardião, ele vem passar um tempo com a gente, e eu falo que é tipo... o antigo concurso de Miss, que ele fica 1 ano com a faixa de Guardião, depois ele escolhe outro. Legal. E aí essa pessoa é que vai trazer toda a cultura, toda a italianidade e assim, toda a possibilidade dele crescer com a gente. Legal. O franqueado a gente tem política de multifranqueados, mas a equipe dele tem que ver possibilidade de crescer também para ele querer ficar. Para ele também se sentir na Casa Balduco como se fosse a casa dele. Então, para mim, esse programa de Guardião é super lindo, né? Muito porque bacana. são pessoas que aprendem, estão fazendo treinamento, não é só um treinamento operacional. Sim, ele veste mesmo a marca, né? Veste a marca, põe a marca no corpo, de verdade, gosta daquilo, né? Legal. Faz o que gosta. Muito bacana. É bem lindo. Legal, boas experiências. Tem uma outra que nós criamos, que foi a UTI-HI, né? E aí eu queria depois ouvir de vocês um pouco sobre isso também. Para aquelas unidades que não têm um bom desempenho, ou não tiveram um bom desempenho, ou tiveram uma queda de desempenho, né? Elas são internadas na UTI e são trabalhadas ali, mentoradas durante 3 meses, né? Com o suporte do fundo de marketing e toda a estrutura da franqueadora para que ela volte a crescer, né? Isso tem dado muito resultado. Voltado a isso, né? Pensando, eu costumo brincar que, falo muito para os franqueados, que as unidades elas são como filhos, né? Todos crescem, mas crescem de forma diferente, em momentos diferentes, né? E tem particularidades, né? Como vocês trabalham isso, essa diferença entre faturamento, entre às vezes até a expectativa de um franqueado em relação a outro, né? E eu costumo dizer que é tratar os desiguais de forma desigual, né? Então, se eu tenho uma loja A, classificação A, o tratamento com ela deve ser diferente de uma loja C, né? Não em termos eu diria de benefícios, ou mais a um ou a outro, mas de estratégias, né? Como vocês enxergam isso e que estratégias aplicam nesses casos para lojas que não estão desempenhando tão bem quanto outras? Eu acho que você tem que fazer uma análise, né? A análise passa desde o perfil do franqueado, do tempo de dedicação ao negócio, até o próprio consultor analisar o DRE dele e traçar um plano de ação. Só que esse plano de ação ele é traçado entre franqueador e franqueado com seu consultor, mas ele tem que ser executado pelo franqueado. Pelo franqueado, né? Então você tem um tempo para isso, né? Você coloca as lojas em SOS, as lojas que estão precisando de mais apoio, você realmente tem dentro da franqueadora ferramentas para isso. Mas em último caso, você também pode repassar a loja, porque às vezes o franqueado está num outro ciclo de vida, ele não está tão podendo se dedicar, ou ele está mudando de cidade. E às vezes também há uma necessidade de conscientizar esse franqueado
que o melhor para ele é o repasse. Sim, Né? sim. E o repasse, a gente até fez uma palestra sobre isso na BF, agora no Summit da BF. Eu tenho casos que aumentaram quase 50% a venda. Aham. A loja estava no mesmo lugar, né, Luciano? Não mudou nada, né? É, então tem várias formas, né, de você fazer a loja reviver novamente. Eu acho que isso que o Renato falou é interessante. Às vezes o pessoal pergunta qual é o perfil do franqueado, né? Eu acho que o perfil do franqueado é muito momento de vida. Porque às vezes o cara está numa empresa, ele é diretor de uma empresa, ele nunca pensou em montar nada. Aí de repente ele está lá 10, 15 anos, de repente ele sai e fala, pô, acho que agora eu vou montar um negócio. Então é um momento de vida, mas é o mesmo cara, né? Então eu falo perfil, eu vejo muito momento de vida. Assim como também tem um momento de vida da tive franqueada, que ela tocou com a gente, ela resolveu ter filho, e aí ela mudou a prioridade total, que é ótimo, né? E ela queria cuidar do filho e tal, a gente repassou a loja dela. Então tem muito momento de vida, né? E se identificar esse momento, que nem você falou, Renata, desse momento do cara que ele está passando e falar isso para ele, cara, é melhor você repassar que você não está conseguindo focar, você não está tocando, né? Então a gente sempre auxilia para o cara para ver o que ele precisa naquele momento de vida que ele está, né? Sim. E a gente tem acho que um perfil sempre pelo menos a maior parte, do franqueado investidor e o franqueado empreendedor. Sim. Né? Eu sempre priorizo e gostaria que todos fossem empreendedores, né? Ou quando não são, mas que gostassem de ser, né? Procurassem ser empreendedor. Mas a gente sabe que, hora ou outra, por mais que se tenha funil, tenha seleção, passa a pessoa que tem um perfil investidor. Ele não é muito empreendedor. Como é que vocês trabalham com isso? A gente sabe que o ideal é sempre ter um empreendedor, né? Ele é franqueado, mas ele também é empreendedor. Sim. Ele corre atrás, ele faz a parte dele. Né? Mas o investidor é aquele mais que investe e espera só o retorno, ele não quer muito trabalho. Né? Como é que vocês enxergam isso? A gente lá tem uma visão assim, esse investidor ele tem que ter uma alma de empreendedor. Porque se é um investidor só que tem a grana e ele quer investir Deixa só em no banco franquias, dinheiro, né? eu falo, cara, não, no nosso caso não interessa. A gente aceita um investidor, mas que tenha uma alma empreendedora. Ele sabe o que é empreender, sabe o que é tocar lá. Se a loja dele tiver que exigir a presença dele, ele vai lá e vai tocar o negócio. E ele pode ter esse perfil investidor de falar, eu quero ter 10 lojas. Tem um franqueado em Campinas que é assim, ele é um investidor, que tem 9 lojas nossas, mas ele é um empreendedor. Se precisar ir lá, ele vai lá e ele sabe vender, ele sabe operar a loja, mas ele é um investidor, ele tem grana e tem 9 lojas. Mas se o cara é puramente investidor, a gente, lá no nosso caso, a gente não aceita. É difícil dar certo, né? Só o investidor. Eu acho que ou você pede para que ele tenha um sócio operador, isso funciona muitas vezes. A gente tem até essa figura do operador no nosso contrato, né, de franquia. Se complementam, né? Tem investidor Tem até alguns testes, né, que você pode fazer, o DISC e outros DISC, mais modernos, que identifica, né, qual é o perfil dele. E aí a gente sempre recomenda, você tem um perfil A, contrate alguém, ou seja sócio de alguém que tem o perfil complementar ao seu. Perfeito. Não podem ser 2 investidores ou só 2 operadores, né? Sim, perfeito. Então a gente acompanha bastante isso. E você vê que quando falta o outro perfil, Não vai. começa a ficar manco do lado comercial, ou enfim. Então a gente estimula bastante ou um sócio operador ou um gerente que tenha o perfil complementar, entendeu? Legal. Vocês têm muitos multifranqueados dentro da rede? A gente tem alguns multifranqueados, a gente tem hoje 24 franqueados com 80 lojas na nossa média. Já é um bom número, né? 24 em relação a 80, Sim. você tem aí quase... 3, assim, mais ou menos, 2, 3 por franqueado. Legal. A gente tem o objetivo que todos eles sejam multifranqueados. Isso é legal. É o nosso, de todos nós, Todo né? mundo quer, né? Porque o franqueado ele não quer ficar numa loja só, né? Ele quer escalar o negócio dele, não é só a franqueadora que quer escalar. Perfeito. Então, o objetivo, eu tenho um franqueado que tem até 18 lojas com a gente. Legal. E a gente, ao mesmo tempo, tem um limite. Ele não pode ter mais que 10% das lojas que estão abertas naquele ano. Naquele ano. Então, se eu vou terminar o ano com 230, esse franqueado grande... No máximo 23. 23, não mais que isso. Entendi. Tá? Porque também tem que dar oportunidade para as outras pessoas. Minimiza o risco também, E o né? franqueado, quando ele sai de uma loja e ele vira multifranqueado, ele também tem que aprender a se estruturar em cada um dos degraus. Sim. Então, quando ele sai de uma para 3... Porque em uma ele centraliza tudo, ele faz tudo. Ele é o RH, ele é o finanças, né? Agora, quando ele vai para 3, ele não pode estar ali na loja o tempo todo. Então, ele tem que estruturar um back-office. Sim.
Quando ele vai para 5, para 10, E é mais. tem que, Outra tomar, etapa. tem que tomar cuidado para ele não perder a mão, Sim. para ele não se atrapalhar com o fluxo de caixa, Isso. né? Impostos, né, que muda, porque tem negócios, por exemplo, pequenos negócios, que acho que talvez não seja o caso da Casa Balduco, mas outros que só são viáveis, por exemplo, no simples. Né? Quando o cara começa a ter 3, 4, 5 lojas, ele já migra ali para o presumido, Isso. a coisa já muda vai tudo. embora. Né? Então Perfeito. tem essas questões. Eu tenho comentado com vários empreendedores sobre isso, essa mudança agora de regime, né? Muita empresa que não vai ficar para trás, porque não Com vai ter certeza. como absorver mais uma carga, né? Então, eu acho que, como franqueadores, nós temos também essa obrigação de enxergar até que ponto é saudável, né, o mútuo franqueado, né, ou como vocês colocam, um limite, né, para também não deixar de ser viável. De repente, uma, 2, 3 lojas é viável. Quando passa para 5, 10 lojas, pode não ser viável. Que a estrutura que ele vai necessitar já inviabiliza. Né? A gente tem franqueado que é simples e tem franqueado que é lucro presumido. Pois é. No caso nosso, nós temos franqueados com 22, na verdade não é só o franqueado, é ele com a família. Foi entrando, né, com 20 e poucas lojas, mas conseguem atuar muito bem. Eu acho que também do nosso lado como franqueador, está monitorando esse crescimento. Né? Eu sempre cito esse exemplo, não sei se você já viu uma série que a ABF fez, que chama-se Os 7 Pecados Capitais do Franchise. Né? É bem antigo isso. E eu lembro que quem falava sobre a gula era o Shiba, o Robson Shiba lá da Shining Box. Né? E ele falou sobre a gula uma coisa interessante, que quando ele começou, ele chegou a ter acho que 100 lojas e depois fechou várias para poder se organizar e retomar o crescimento. Né? Aí ele fala isso, a gula do franqueador. Mas, por outro lado, também existe a gula do franqueado. Né? É o cara que é bom com uma loja, excelente com uma loja, com 2 ele é bom, com 3 ele já é ruim. Sim, Né? isso. Então, São etapas diferentes, né? O cara tem que ter um crescimento, estruturar melhor, né? Isso é muito bacana. Entender isso. A gente volta já para falar sobre gestão de rede, investimento futuro, mútuo franqueados, experiências do cliente e o papel do franqueador como guardião da marca. Até já. Tá com roupa acumulada e sem tempo pra lavar? Relaxa, a gente resolve isso pra você. Aqui na Lavanderia 60 Minutos, você economiza água, energia, tempo e dinheiro. E ainda escolhe o cheirinho das suas roupas. Floral para quem ama um toque suave. Esporte mais fresco e marcante. Ou sem fragrância, ideal para quem prefere o natural. E em aproximadamente 1 hora, suas roupas saem limpas, secas e cheirosíssimas. Lavanderia 60 Minutos, tem sempre uma pertinho de você. Sua lavanderia precisa de volume com eficiência, ou os custos crescem e o controle se perde. Agora imagine uma operação mais inteligente e lucrativa. Com máquinas de 13 e 20 quilos, você ganha capacidade e performance para qualquer demanda. Com dosagem automática e telemetria, você garante alta performance. Uma operação que funciona até sem você. O novo padrão de lavanderias já chegou. Fale conosco. O franqueador é o guardião da promessa. Ele precisa crescer, mas não pode perder o controle da experiência. Precisa abrir espaço para o franqueado, mas sem abrir mão do método. Precisa inovar, mas sem descaracterizar a marca. Em negócios que envolvem memória, presentes, café, biscoito, afeto e rotina, a gestão não pode ser fria, né? Ela precisa ser feita de forma profissional e não improvisada. A beleza do franchising está justamente nesse equilíbrio entre emoção e disciplina. Renata, olhando para o futuro da Casa Balduco, né, com novas expansões, novos pontos, diferentes formatos, como você enxerga o futuro, né, em termos de estratégia e também dentro dessas mudanças que o Brasil vem enfrentando, não só, como estávamos comentando, né, tributária, fiscal, mas também juros altos. Nesse novo cenário, dentro desses desafios, como manter o crescimento de forma saudável? Né? Bom, eu acho que o franchise ele tem essa característica de manter um crescimento de forma saudável e repetidamente acima do PIB, né, do Brasil,
porque ele é uma forma de empreendedorismo e ele trabalha meio na contramão da crise, né? Então, se a pessoa perder um emprego executivo, muitas vezes ela vai empreender. Então, eu acho que isso é o modus operandi do franchise, né? A gente que está na franquia há muitos anos e dentro da Associação Brasileira de Franchise... É meio imune, né? Um pouco imune. Apesar de sofrer, mas o impacto é menor, né? Ele é resiliente. Então, o Tom até fez a abertura da feira e comentou que o franchising cresceu duplo dígito. Isso já é há alguns anos que isso acontece, né? Por quê? Porque tem essa possibilidade de empreender e eu acho que tem uma coisa no franchising que não tem em outros segmentos, que é uma troca genuína, né? Normalmente concorrentes não trocam informações. No franchising a gente troca muita coisa, né? A gente não deixa de ser concorrente. Biscoiteia a Casa Balduco, mas troca informação. E aprende-se mutuamente muita coisa. Aprende, pô, na pandemia, o que a gente trocou de informação, o que foi criado de solução e que todo mundo bebeu dessa água, até que a gente conseguiu criar o Pronamp, uma série de coisas. Então, eu acho que o franchising é isso como essência. Pelo menos aqui no Brasil é um modelo que sempre funcionou dessa forma, né? O Brasil é muito empreendedor, o brasileiro é muito empreendedor, né? Eu acho que o franchising ajuda muito isso, né? Porque você tem um modelo já testado, com a chance de sucesso muito maior do que se o cara fosse empreender sozinho. Sim. Então você tem isso para oferecer. E o cara já é empreendedor, né? Muita gente está no emprego e fala, puta, eu vou montar um plano B, eu vou fazer isso e tal. O brasileiro tem isso, né? E o modelo de franchising empacota isso e deixa um pouco mais seguro para esse cara empreender. Eu acho isso muito bacana, né? E principalmente num país tão complexo como o nosso, né? Empreender sozinho é muito arriscado, de fato. Não é porque somos empreendedores que estamos dizendo isso, são os números que mostram. Sim, sim. Né? E eu acho que quando o empreendedor, qualquer pessoa que tem o desejo de empreender, ela se junta a uma franquia, a probabilidade de sucesso é muito maior. Sim, né? sim. Porque do nosso lado nós precisamos de empreendedores. Né? Estávamos comentando há pouco sobre isso. Né? Preferimos empreendedores que simplesmente investidores. Sim. Né? E por outro lado, quem quer empreender precisa desse suporte. Né? Então acho que é um casamento perfeito. Talvez por isso tenha dado tão certo no Brasil, né? O franchise ter crescido tanto. Né? Sem dúvida. Não, e a ABF faz um trabalho muito importante, né? Porque ela faz a qualificação através do selo de excelência. Então esse ano a ABF, através da Silvia Barros, fez um trabalho de avaliação de todos os contratos de franquia e todas as circulares de franquia, que são os documentos obrigatórios por lei, leu uma por uma de todas as empresas que participaram do selo de excelência. Esse é um trabalho incrível. Sim. Incrível, né? Isso nunca tinha sido feito. Então tem uma qualificação e tem uma depuração de qualidade das empresas que receberam o selo fantástico. Então, já tem um filtro, né, de você fazer um negócio individual com uma franquia e depois o filtro da franquia que está dentro do selo de excelência, que foi super analisada. Muito legal. Sim. Eu acho que esse trabalho da BF é essencial para esse fortalecimento, inclusive, do nosso... Profissionalização, né? Ter um mercado mais profissional, né? Sim. Eu gostaria agora de dar a vocês 3 minutos para cada um, para que vocês façam um pitch do negócio de vocês, né? Falem para os nossos telespectadores por que investir, né? Qual o custo desse investimento, a partir de quanto, as condições, payback, o que o investidor gostaria de saber, né? O que vai fazer ele tirar o dinheiro do banco e investir conosco. Quer começar? Pode ser. A Biscoiteia é uma franquia que parte a partir de R$270 mil. Você pode ter um quiosque dentro de um shopping, que é a nossa maior expertise hoje. Um retorno de investimento a partir de 24 meses, uma lucratividade entre 10% e 15%. Um mercado de presentes, né? Então a gente tem um leque de oportunidades de trabalhar produtos diferentes todo ano. A gente lança mais de 150 produtos todos os anos. Então é um negócio muito dinâmico, todo ano tem lançamento, coisas novas. É uma franquia que está e tem uma visão muito boa dos shoppings. O shopping olha a nossa marca e fala, eu queria ter essa marca no shopping, uma coisa diferente. Né? Então estamos num momento muito bom aí de expansão, muita oportunidade pelo Brasil todo. Se eu pudesse colocar aí 5 diferenciais competitivos da marca... Eu acho que o fato da gente não ser monoproduto é um diferencial, né? A gente tem sempre um leque de oportunidades, então a gente tem cookies, a gente tem biscoitos, tem presentes, a gente tem sempre várias frentes de negócio. A gente faz vendas corporativas também, produtos personalizados, eventos, a gente estimula que o nosso franqueado
busque resultado não só na loja dele ou no shopping, mas também fora, né? Fazendo Parcerias, né? parcerias, collabs, vendas corporativas, eventos, então a gente estimula que ele abra outras frentes além da loja que ele tem física lá, né? Então tem um leque legal para ele trabalhar. Muito bom. E na Casa Balduco? Bom, na Casa Balduco, nós estamos hoje em torno de 230, mas ela é uma marca que pertence à marca mãe, Balduco, que foi considerado o ano passado a marca de alimento mais amada do Brasil, que está em 9 de cada 10 lares brasileiros. Então, essa força da marca, a partir do momento que você abre uma loja, ela tem uma atratividade de clientela incrível. E, obviamente, está dentro do segmento da produção, né, da indústria, dos panetones. A gente tem uma força muito grande no sazonal de Natal e de Páscoa. Então, dentro do segmento de cafeteria, a gente tem um faturamento anual superior à categoria propriamente dita. O nosso formato de negócio, ele tem desde tuk-tuk, loja, quiosque, então, a partir de 300 e poucos mil você já consegue fazer um negócio. Tem possibilidade, tem políticas de multifranqueados da rede ou de novos franqueados. E tem toda essa facilidade de, dentro de Balduco, você vende na loja, você vende também parcerias, corporativo, mas você também tem a possibilidade de vender Balduco original, através de um QR Code no final do ano para os seus clientes. Então, a tua possibilidade de expansão de faturamento marginal é muito grande. E tem todo o apoio de uma Love Brand, todo o apoio de uma empresa grande que tem a presença dos acionistas assim, diariamente no negócio. Em termos de diferenciais, né, eu acho que o principal diferencial é, quando a gente fala de campanha sazonal de Páscoa e Natal, a gente manda a grade para o franqueado, ou ele aceita, ele aumenta ou ele diminui, mas ele não paga nada. Ele só vai pagar depois que ele vender e depois que ele receber. Então, ele recebe o Natal de outubro para vender até dezembro e ele só vai pagar para a gente em janeiro ou fevereiro do ano seguinte. Então, ele vai trabalhar muito com fluxo de caixa positivo. Isso é muito legal, né? Porque ele não precisa colocar o dinheiro do sazonal na frente ou o dinheiro da coleção na frente. Isso é um diferencial competitivo importante. Sim, e que a gente vê poucas franquias fazendo isso. Muitas porque não tem a possibilidade financeira de fazer. Exatamente. A gente tem a estrutura da Balduco por trás. E outras que têm até estrutura, mas que eu não vejo oferecendo isso, né? Nós tivemos alguns exemplos aí atrás de insatisfação de franqueados justamente por conta disso, né? Você vai mandando a coleção ou manda entregar. E o franqueado que segura lá na ponta. Não, ali não funciona. O nosso ele tem que positivar todos os produtos, para ele ter todos os produtos, completo, né? o mix completo, mas ele escolhe a quantidade. Sim. E tem essa preocupação de ganha-ganha, né? É o melhor momento para vocês no final do ano, então vamos fazer uma parceria com o nosso principal parceiro, que é o franqueado. Né? E ele pode apostar mais, aí quando ele aposta mais, ele tem mais desconto. E aí quando vem as rebaixas de liquidação, a gente fala que a Balduco é mãe, porque a gente também recompõe a margem da liquidação. Não tem franqueadora que consiga fazer isso, entendeu? Isso do ponto de vista financeiro, né? Eu acho que essas estratégias, né, que mostrem para o franqueado claramente que nós estamos do lado dele, são fundamentais. Nós, por exemplo, nós temos uma linha de corte, o nosso franqueado ele só passa a pagar taxas, royalties, todas as taxas, a partir de determinado faturamento. Porque somente a partir dali ele começa a ter lucro. Então eu costumo falar, não faz sentido o franqueado estar pagando taxas quando ele ainda não teve lucro, né? Ele acabou de abrir a empresa. Né? Nós temos que ter essas estratégias que mostrem claramente para o franqueado, não é só palavras, não adianta ser só palavras, tem que ter atitudes, né, que ele tenha certeza, olha, realmente eu estou na franqueadora que está do meu lado. Legal. Me apoia quando eu preciso. Bacana. Isso é muito interessante. Vamos agora para o nosso quadro Mito ou Verdade. Eu vou falar algumas frases, vocês me dizem se consideram mito ou verdade e podem comentar em cima desse. Tá? A primeira delas, tradição só continua relevante quando aprende a conversar com o presente. Assim, tem que contemporaneizar. Falamos sobre isso. Verdade, né? Muito legal. Principalmente numa empresa na Balduco. com mais anos. Né? Quanto mais passa, mais nós temos que estar nos atualizando. Sem dúvida. Né? Muito bom. Produto bonito vende uma vez, experiência consistente faz o cliente voltar. Verdade. Muito verdade, né, Muito Luciano? verdade. Com a gente é fundamental. A gente tem embalagens lindas e tal, mas quando a pessoa abre o produto tem que ser muito bom.
a experiência tem que ser muito boa, o encantamento para ele poder voltar, né? Sim. Não pode ser só isso. Não né? pode ser só uma coisa bonita por fora, né? Senão ele não volta. Não volta. Pois é. No franchise, o ponto comercial certo não compensa uma operação mal treinada. Um ponto bom, sem treinamento, sem um time fraco. Bom, acertar o ponto é fundamental. O ponto é relevante. Ele é super relevante, super senão relevante. a loja, a gente brinca que já nasce morta. Sim. Mas se você não treinar a equipe para ela dar conta Pode ir por disso, água abaixo. aí você pode estragar o desempenho da loja, né? Sim. A gestão é fundamental. Eu costumo dizer que o nosso negócio é apoiado em um tripé. Ponto, marketing e comprometimento do franqueado. Eu não digo nem envolvimento, é compromisso mesmo. Total. Né? Se você tiver essas três coisas, fatalmente vai funcionar. Né? Claro, e uma franqueadora que seja séria. Sério. Isso. Presentear é um ato emocional, mas precisa de processo para virar negócio escalável. Sim. Esse é o maior desafio que a gente tem lá na Biscoitê, é isso, né? A gente lança muitos produtos, né? Uma variedade grande de produtos, mas a gente tem que escalar, né? Então sempre é esse desafio entre ter menos produtos ou mais produtos, e como escalar isso, né? Mas acho que é verdade, né? Legal. Você Com concorda? certeza. E nem todo produto ele é feito também para ficar o tempo todo no teu portfólio. Tem alguns produtos que a gente chama in and out. Eles vêm por um período curto e é para isso mesmo que eles vêm, né? São sazonais, né? São sazonais. Ou eles são aquela trend do momento. Sim. Né? Pistache. Pistache. Pois é. Momento. Já passou, agora qual é a próxima? Já indo pro próximo, é isso aí. Uma marca de afeto perde força quando cresce mais rápido do que consegue formar sua rede. A rede de afeto, ela tem que conquistar o afeto dos novos entrantes. Isso aí, Sejam verdade. eles franqueados ou equipes, né? Verdade. Principalmente. Com certeza. E manter esse afeto, né? É É lógico. isso. Nunca perder esse afeto. Né? Eu acho que nós, às vezes, não temos, e aí, não, claro, isso depende muito de franqueadora para franqueadora, mas algumas vezes nós pecamos em não ter a mesma percepção que nós temos com o nosso cliente final, ter a mesma com o franqueado. Né? Nós vamos ter o defensor, o detrator, né? E isso também acontece com os franqueados, se você não cuidar. Né? Então, saber, por exemplo, premiar, parabenizar, bonificar, elogiar aquele que é o defensor da marca, aquele que está do nosso lado, né? Mas também tentar trazer o outro que é mais arredio, né? Que está fazendo para perto. Nós fazemos muito isso e muito bem, geralmente, com o cliente da ponta, mas precisamos também fazer com o franqueado, né? Que é o principal. Né? Sempre é um desafio isso, né? Você tem os franqueados que estão indo bem e tal, e alguns franqueados com alguns desafios, mas trazer esse cara, né, para o grupo que está crescendo sempre é um desafio, né? Falar, cara, está acontecendo isso aqui, você pode fazer isso e tal, e trazer ele mais para os caras que estão tendo sucesso, né? Estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de pedir que vocês, primeiro, Luciano, deixe uma mensagem aí para, não só para os nossos telespectadores, né, que pretendem empreender, mas também para outros franqueadores que estão participando da feira ou que não estão participando, né? Que mensagem você deixaria para os nossos telespectadores? Eu acho que empreender é sempre um ato de coragem, né? Eu sempre falo, eu sou empreendedor desde os 17 anos e eu acho que no Brasil é pouco valorizado isso, né? As pessoas que realmente empreendem, que geram empregos no Brasil, somos nós, né? Então, acho que, primeiro, parabéns para o cara que quer empreender. Eu acho que esse cara é um guerreiro, que nem a gente. E é isso, eu acho que buscar a marca certa, que ele se identifica, né? Acho que você buscar uma marca que você se identifica com ela. Você não vai montar um restaurante japonês se você não come comida crua. Então, eu acho que é isso. Você se identificou com a marca e dali você vai ver como é que é o negócio e uma confiança nas pessoas que você está lidando, né? Porque, no fundo, é um negócio de pessoas, né? Não é um negócio de produtos. Você vai lidar com os fundadores, com as pessoas que estão ali no dia a dia a longo prazo. A franquia é meio que uma sociedade, né? Que você vai conviver com pessoas por muitos anos. Então, ver bem aonde que você está selando essa sociedade. Acho que isso é um conselho que eu sempre dou. Né? Muito bem, e você? Eu acho que a gente tem a missão e o dever de fazer um franchising sustentável, né? Porque você está lidando com o capital do franqueado, que muitas vezes é o único capital que ele tem, e você também está dentro de um sistema maior, né, da franquia no Brasil, e você tem a obrigação de fazer bem feito, minimizando o risco
e preparando outras pessoas, não só dentro da empresa, até dos concorrentes, e trazendo, que acho que quanto mais gente treinada para fazer o negócio da forma correta, para fazer do jeito que tem que ser feito, com FOF, com seriedade, Mais forte o sistema. com verdade, mais forte fica o sistema. Isso é verdade. Nós somos muito beneficiados pelo sistema, mas também somos muito afetados quando ocorre, né, Uma imagem... um exemplo negativo no sistema. Né? Então, Sim, temos que todo estar mundo juntos. se impacta, né? Impacta. O grupo... É verdade. A missão é conjunta, entendeu? Conjunto. Não é a marca do Luciano, não a minha, né? Não é biscoiteiro. Todos somos- Impacta todo mundo, Todos somos positivamente ou franchise. negativamente, somos né? todos franquias. É verdade. Legal. Hoje falamos sobre tradição, inovação, presentes, cafeterias, coisas boas, biscoitos, experiência e expansão. E talvez a grande lição seja esta: marcas fortes não crescem apenas porque têm produtos reconhecidos. Elas crescem porque têm uma estrutura forte, uma gestão profissional e também porque escutam o franqueado na ponta e escutam o cliente e estão sempre antenadas às mudanças do mercado. Parabéns aos dois, né, pela brilhante história de vocês e os desafios que vocês enfrentaram e que continuam enfrentando. Desejo sucesso. Obrigado. E Prazer. obrigado por estarem conosco. Prazer. E até o próximo Leaders Connection, conectando vocês às principais mentes do mercado. Até logo.